Glórias a Deus. Amados, não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. E é interessante que uma coisa que Deus me ensinou desde o início, em toda a minha trajetória, em toda a minha caminhada ministerial, realmente é o que está escrito em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito. Então, Deus, Ele já foi preparando o nosso coração para isso desde muito tempo. Aprendemos e aprendi, e tenho vivido a aprender e praticado, que nossas raízes têm que ser profundas, mas elas têm que ser para o alto. E por que eu estou dizendo isso? Dia 8 de dezembro agora, amados, olha só, uma festa, um culto de ação de graças, podemos dizer assim, de dupla comemoração. Eu completei dia 8 de dezembro 30 anos de águas batismais. E realmente é algo marcante em minha vida, por quê? Na minha trajetória, então Deus ele já foi proporcionando isso, ensinando, filho, você tem que viver na minha direção, tem que viver no centro da minha vontade. Foram 17, 18 anos de Igreja Batista Nova Peniel. A igreja que eu me converti, a igreja que eu aprendi a tocar, a igreja que eu tinha, foi minha juventude, a igreja que casei, a igreja que eu ia para os retiros, a igreja... 18 anos aproximadamente, ou mais. Depois, 6 anos de Nova Vida do Rio Comprido. Depois... Nova Vida do Recreio, depois, aliás, antes, Nova Vida do Riachuelo, pastoreando a Nova Vida do Riachuelo, depois pastoreando a Nova Vida do Recreio, e agora 9 anos pastoreando a Nova Vida da Usina. E em todos esses processos, tinha um momento do até breve, tinha um momento do, digamos assim, de falar, olha, preciso continuar cumprindo o meu chamado. Em cada momento, em cada igreja, aconteceu esse processo. Então Deus já foi mostrando, preparando nossos corações, que as raízes são nele. E eu compartilho uma mensagem, não vou me alongar muito, uma mensagem nesse culto de ação de graças, que está no Salmo 128, que fala um pouco do meu modo de vida, do nosso modo de vida, do modo de vida cristão. Fala do temor a Deus e da felicidade. Aquele que serve a Deus é feliz. Tem um hino que eu gosto muito, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo na luz. Então, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Salmo 128, todos encontraram, diz assim o texto sagrado: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feche seus olhos, Senhor. Ó Deus, nessa breve reflexão, nessa breve mensagem que o Senhor colocou em meu coração para este culto de ação de graças. Ó Pai, que possamos estar com os ouvidos sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo. Nesse momento nos dê sabedoria, para que possamos, ó Deus, ouvir, guardar, praticar a Tua palavra. Porque queremos ser prudentes, homens e mulheres que edificam a casa sobre a rocha. Fala aos nossos corações. Nesse momento, ó Deus, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É um salmo que fala do temor a Deus e da felicidade, principalmente para o cristão, principalmente no lar. Ele vai dizer, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Nós olhamos a palavra de Deus, Jesus, no Sermão do Monte, um dos sermões mais estimados, Mateus capítulo 5, ele vai falar de bem-aventuranças. Só que temos outras bem-aventuranças na Bíblia, e aqui é uma delas. Ele vai dizer, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor. Quando você coloca a sua fé em Deus, você passa a ter um modo de vida. O nosso modo de vida, Abacuque capítulo 2, versículo 4, nós vivemos pela fé, é um modo de vida, temor a Deus, temor ao Senhor. E quando nós tememos a Deus, somos felizes, somos bem-aventurados.
Quando nós tememos ao Senhor, sabemos que Provérbios vai nos ensinar, capítulo 1, versículo 7, temor ao Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Eclesiastes 12, versículo 13. Se puder, esse eu gostaria que projetasse. Eclesiastes, capítulo 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12. Porque são os dois versículos que eu gosto muito. Eclesiastes 12, o versículo 13. Ele vai dizer assim, Eclesiastes 12, versículo 13. Que ele resume, ele vai dizer, olha, de tudo que se ouviu, assuma o resumo, a conclusão é esta: tema a Deus, preste bastante atenção. Salomão, máximas de sabedoria, ele vai dizer, olha, encerrando o seu livro de Eclesiastes, ele vai dizer, olha, a conclusão é essa: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Pode passar o próximo, por gentileza, o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então que nós possamos guardar a palavra de Deus. Que nós possamos, como lemos aqui em Eclesiastes, lembrar que temos que temer o Senhor. Jesus, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitos falam que amam a Deus, mas sequer conhecem, não leem a Bíblia, sequer conhecem a palavra. Por isso, voltando aqui ao Salmo 128, ele vai dizer, olha, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Normalmente, escolhemos muitos caminhos. A vida vai oferecer diversas opções. Mas precisamos entender que Jesus, ele é o caminho. João 14, ele vai dizer, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender que temos que andar no caminho de Deus, que é um caminho perfeito, como diz o Salmo 18, versículo 30. Busque a direção de Deus. Busque a direção do Senhor na sua vida. Independentemente da circunstância, independentemente da situação, independentemente de onde você estiver, tema a Deus, é o nosso dever. Tema a Deus, como diz Eclesiastes. Seja bem-aventurado, ande nos caminhos do Senhor. E quando você tem essa decisão firme na sua vida, porque temer ao Senhor é uma decisão de fé, tem que ser feito por fé, uma decisão de amor, de confiança em Deus. Mas quando você faz essa escolha de temer a Deus, aquele, tem tantos significados para temor ao Senhor, você pode ir no dicionário, enfim, mas aquele zelo seguido de respeito, temor ao Senhor, aquele cuidado de nessa escolha, nesse caminho, você não desagradar a Deus. Mas quando você escolhe temer a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, tem promessa de Deus na sua vida. Você escolhe temer ao Senhor. E aqui no versículo 2 ele começa a dizer, se você teme ao Senhor, você vai comer do fruto do seu trabalho e será feliz e tudo irá bem com você. Você teme a Deus, então você é feliz e tudo irá bem contigo. Não é ficar isento de luta, não é ficar isento de adversidade, mas o Todo-Poderoso, o grande eu sou, está contigo, aonde quer que você andar. Eu estou nesse processo, trabalho, Deus usando o meu trabalho para dar a direção da obra que Ele tem em nossas vidas. Mas você será feliz. Estar em Cristo, ainda que nós tenhamos que viver, levar dia a dia a nossa cruz, ainda que nós tenhamos que negar a si mesmo todo dia, mas é um caminho de alegria. É um caminho de felicidade, porque você sabe que lá na frente, meu amado irmão, minha amada irmã, lá na frente você vai dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, porque está preparado, o teu tesouro está preparado, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo, é poderoso para guardar o meu tesouro, meu depósito, até o dia final.
Então descansa em Deus, descansa no Senhor. A vida nos traz muitas mudanças, nos proporciona situações de decisões. A vida, o Senhor, muitas vezes nos prova, como a Débora falou aqui. Se eu quisesse colocar o meu desejo, a minha vontade, em detrimento à vontade de Deus, eu estaria no Rio de Janeiro. Eu ia falar, que sul, vou ficar aqui, meus pais estão aqui, minha família está aqui, os pais da Débora estão aqui, estou na igreja há 9 anos, ministério. Meu amado irmão, temos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque é melhor obedecer, porque senão depois tem que ir de barco, né? Aliás, tem que ir de peixe, depois tem que ir de peixe. Mas uma coisa eu tenho certeza, e falo sem medo de errar: será feliz, tudo irá bem com você. E eu externo isso aqui também para você, para a sua vida. Levanta a sua irmão, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é feliz porque você teme ao Senhor, e tudo irá bem com você. O Senhor é o teu pastor, nada, absolutamente nada vai te faltar. Versículo 3, sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. A bênção do Senhor está sobre o seu lar. A bênção do Senhor, por quê? Porque você escolheu temer a Deus, você escolheu um modo de vida. O justo viverá pela fé, vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito, andamos pelo Espírito, passo a passo, e a bênção do Senhor está na sua casa. A Bíblia muito fala da esposa, do marido, papéis diferentes, mas valores iguais. A Bíblia muito fala, olha, sua esposa no interior da sua casa é videira frutífera, a mulher sábia edifica a sua casa. E eu tenho certeza, amados, cheguei até aqui com o apoio da Débora. Cheguei até aqui, nos momentos difíceis de choro, o abraço da Débora, o abraço dos filhos. Às vezes você chega do trabalho, daquele dia difícil, às vezes você aí vem o sorriso de uma criança. Como é gostoso, né, ver os nossos filhos ali nos abraçando. Seus filhos serão rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. E olha que coisa maravilhosa, diz o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Se você teme a Deus, tenha certeza, a bênção dele. Como você será abençoado? Que o Senhor o abençoe desde Sião, versículo 5, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz seja sobre Israel. Se você está em Cristo Jesus, se você desejou e colocou no seu coração esse propósito firme de temer ao Senhor, de ser um discípulo, ser um cristão, um pequeno Cristo, de ser ali um verdadeiro servo de Deus, entenda que você é abençoado, assim como fui com Moisés. Lembra, Josué, eu serei contigo aonde quer que você andar, independentemente da luta, da adversidade, independentemente do momento. É momento de gratidão, agradeça, você é abençoado. Você é momento de luta, entenda que você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você, ainda que você esteja semeando com lágrimas. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite. Vem o momento da alegria. Vem o momento do regozijo. Vem o momento de você saltar, glorificar e dizer: Senhor, obrigado. A alegria do Senhor é a minha força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Ainda que você esteja semeando com lágrimas, seus feixes você vai colher com alegria. Meu desejo nessa palavra, nessa reflexão, não vou dizer que é a última que eu ministro aqui, porque o vento de Deus é o vento de Deus. Hoje é um até breve. Quando eu saí da Batista, após 17, 18 anos, quando eu saí do Rio Comprido, após 6, 7 anos, Riachuelo, às vezes eu encontro alguns irmãos, é aquela alegria de rever, de abraçar, mas eu compartilho com a igreja que guarde
capítulo. Guarde essa palavra. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Eu te pergunto nessa noite, você teme o Senhor? Você teme a Deus? E o que é temer a Deus? Mestre, qual o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, todas as suas forças. E o próximo, como a si mesmo. Tema a Deus. Guarde as palavras do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Eu te convido a fechar os seus olhos, assim mesmo assentado. Assim mesmo assentado. Feche seus olhos. Quero fazer uma singela oração, no sentido de ser curta, de tudo que foi aqui ministrado. Comece a falar com Deus, comece a se quebrantar. Eu já estou aqui me quebrantando, irmão. Falando, Senhor, obrigado. Obrigado pelas suas misericórdias. Se não fossem elas, Senhor, se não fosse o Senhor conosco, se não fosse a tua presença, não estaríamos aqui. Se você está aqui nessa noite, a palavra já foi compartilhada com a igreja. A palavra que você guarde no seu coração, que você é feliz, porque você teme ao Senhor. Tudo irá bem contigo. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não está no Senhor, ainda não está em Cristo, e deseja nessa noite abrir o seu coração, se você deseja nessa noite receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não é religião, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, mas Jesus Cristo que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e somente nele achareis descanso para a sua alma. Se você está aqui nessa noite e deseja passar a ter esse modo de vida, temendo a Deus, temendo ao Senhor, querendo agradar a Deus, querendo conhecer cada vez mais o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Romanos 10 vai dizer, olha, com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus Cristo como seu Salvador, levanta uma de suas mãos para que eu esteja orando pela sua vida. Alguém aqui, ou alguém aqui que está longe dos caminhos do Senhor, está afastado, deseja voltar à casa do Pai. Então feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra, aonde o Senhor está me levando, levando a mim, a minha esposa, a minha família, de estar pregando a tua palavra, meu Deus, em Lagoa Santa. Ó Deus, nas missões que eu fiz, nos lugares que o Senhor tem levado, no Ceará, no Ica, meu Deus, obrigado. É um privilégio, Pai, ministrar a tua palavra, que tem e ache em nossos corações solo fértil, que venhamos lembrar, Senhor, nesse culto de gratidão, nesse culto, Senhor, de abrir o coração e falar, olha, Pai, te damos graças por tudo que tem feito. Como diz em 1 Tessalonicenses, Senhor, 5:17, em tudo dai graças, Pai, orai sem cessar. E no 19, Senhor, não apagueis o Espírito, que possamos temer a Ti, e assim não apagaremos, Senhor, a Tua presença. Não apagaremos, Senhor, não nos distanciaremos de Ti, que Tu és bom. O Senhor nos chamou de amigo, e que estamos indo, Senhor, para que possamos ir
dar o fruto que permaneça. Assim a tua bênção, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome dele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração.